Galerinha, meus queridos alunos de História do Direito. Bem, para a gente não perder o fio da meada, até a última aula nós falamos de direito hebraico. Então vamos aqui só recapitulando rapidinho o que a gente falou. Nós falamos da sociedade que não tinha escrita e chegamos à conclusão de que lá havia direito. Qual é os três pilares e que sociedade era essa? Sociedade ágrafa. Nós falamos de costume, princípios e crença, religiosidade e a fé. Daí nós prosseguimos para Eshna e Urnamu, as duas primeiras leis escritas. E aí nós falamos sobre quais seriam as evoluções principais que narramos nesse momento. E aí em Urnamu e Eshna nós vamos ter que Urnamu, a substituição da pena de dor por pecúnia, e em Eshna a gente vai falar, além da manutenção da substituição da pena de dor por pecúnia, a questão da divisão entre direito civil e direito penal. Fomos então para Hammurabi, falamos um pouco das suas características e começamos falando dos três pilares. Quais foram eles? Religião, língua e qual é o terceiro pilar? Direito, galera. Muito bem. Então, religião. Lembra, era para demonstração de força, um Deus piedoso que permitia a concessão de força para aqueles que o seguiam. Língua, manutenção do convívio entre os povos dominados e o dominante. Isso facilitava a interação e o comércio. E direito fazia com que todas as pessoas tivessem acesso a quais eram as leis inerentes a eles. Prosseguimos, falando quais eram as divisões sociais. Aí nós vamos falar de Ailum, Muskenum e escravos. Professor, nunca lembro disso, não tem problema. Homens livres, Ailum, Muskenum, funcionários públicos e escravos. Tranquilo? Lembrando que o Muskenum dos funcionários públicos tem a continuidade, né, em razão do ofício, então a continuidade, a perpetuação do trabalho. Daí nós falamos um pouquinho sobre a lei de Talião e o conceito moderno. A lei de Talião é a aplicação do mal injusto de forma equânime, não somente olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque nesse caso a pena transcendia. Então a ideia era fazer a pessoa sentir o mal igual àquela que ela causou. Então a aplicação do mal equânime transcendia para outros indivíduos. Tranquilo? Aí nós falamos um pouco da pena de falso testemunho, que a pena era de morte ou pagamento dos processos. Falamos da relação entre roubo e a receptação, que fazia com que nessa hipótese nós tenhamos a mesma pena. E nós prosseguimos ainda falando da questão da família. Lembramos essa hipótese que o homem tinha a possibilidade de fazer o concubinato, ele poderia ter outras mulheres, mas também seria possível a questão do divórcio. E aí nós temos aqui um grande momento, que é a questão do divórcio, tanto para o caso do homem, quanto para o caso da mulher. Tranquilo? Aí falamos um pouco da herança, a herança dividida entre todos os filhos, salvo as filhas casadas, porque ela passava a integrar a família do novo marido, tá bom? Falamos ainda também da questão de adoção, a adoção de homens livres poderia ser antes ou depois, no caso de funcionários depois do nascimento, funcionários públicos antes do nascimento. E aí, no caso da questão do pai renegar o filho, se o pai renegava o filho tinha direito ao quinhão daquele valor da herança. Se o filho renegasse o pai, nós tínhamos algumas penas que o próprio código determinava sobre até a forma de educá-lo, né? De torturá-lo, de penalizá-lo de alguma forma. E aí então nós somos sobre o direito hebraico. Direito hebraico, bizu, direito divino, sagrado, imutável. Cabia a interpretação por meio dos rabinos e dos juízes. Tranquilo? Sobre a constituição dele, por ser divina, nós temos que é pautado no direito religioso, monoteísta, monogâmico, patriarcal. Isso vai dar algumas indicações para a gente. Nós falamos em especial das penas de morte. Tinham 36 tipos de crimes que ensejavam a pena de morte. Falamos da ideia da diferença do roubo. O que é roubo? A apropriação de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Apropriação indébita, quando a pessoa possui a posse legítima e aí ela se aproveita daquilo. Então, um exemplo que eu dou em sala, não é o mais correto, mas ele é interessante. A questão do caixa da padoca. O cara vai lá, está recebendo aqui o dinheiro, ele pega o dinheiro antes de colocar no caixa e você se aproveitou. Então, ele tem a posse para receber aquele dinheiro e ele se apropria daquilo. Emprestei a caneta, a pessoa está com a caneta emprestada, vai lá e acabou se aproveitando daquilo e se apropriou. E o furto é a subtração da coisa alheia móvel. Para o furto, eu preciso o quê? Que haja uma inversão da posse. Tranquilo? Professor, e aí eu lembro que tu falou um pouco sobre o latrocínio também. Exatamente, a gente tinha uma projeção diferente do latrocínio, e aí eu vou trazer agora também. Nós tínhamos lá naquela época o homicídio sem querer, ou seja, o homicídio culposo, já tinha essa discussão sobre o homicídio culposo, e a gente ainda tem a discussão sobre o latrocínio, ele ser enxergado como um crime contra a vida à época. E aí então nós falamos sobre o que era o crime de latrocínio, roubo seguido de morte, e falamos do modelo atual que o latrocínio é um roubo, é um crime contra o patrimônio. E aí lembra da súmula 610 do STF que diz o quê? Que para a consumação do latrocínio, eu preciso que o resultado morte alcance. Então, seja alcançado. Então, se você olhar nosso vídeo sobre direito hebraico, você vai ver que tem uma formulazinha. Latrocínio é igual R, roubo, mais H.
Sendo que se o roubo for consumado e a morte consumada, latrocínio consumado. Se o roubo for tentado, mas a morte, o resultado do homicídio for consumado, latrocínio consumado. Então a partícula que vai fazer com que se consuma o latrocínio é justamente a existência do homicídio na relação roubo mais resultado morte. Tranquilo? Então a gente vai ter o latrocínio. E daí nós fomos falando um pouco da relação do divórcio, lembrando que o adultério lá, diferentemente de Hammurabi, que permitia-se o perdão, o homem poderia perdoar a mulher e o adúltero, e o homem, né, porque a mulher era adúltera, o homem era o cúmplice na época, então ele poderia perdoá-los, né, e tinha que perdoar os dois justamente para evitar a vingança privada. Aqui, no caso, o adultério ele ensejava a pena de morte. A grande problemática é que para a mulher isso atingia a família dela, então havia essa hipótese da transcendência, em que pese, olha, importante, no direito hebraico não há transcendência da pena, há um limite da pena ao indivíduo. Inclusive, ao evoluir do direito penal, passa-se a analisar tanto o fato quanto o agente para a aplicação da pena, tá bom? Então, isso são os limites morais, né? E aí, sobre a questão do adultério, a pena era a pena de morte, se aplicavam aos dois, a mulher transcendia. No caso do divórcio, somente o homem, e aí era dada uma certidão de divórcio. Nessa hipótese, a mulher não tinha esse direito. E no caso da herança, o primeiro filho, o filho primogênito. E, professor, admitia concubinato? Admitia, desde que fosse com escravas ou servas da casa. E aí, nesse caso, se essa mulher ficasse grávida e gerasse um filho, ele era um filho legítimo e ela começava a ter status análogo ao da esposa, mas não poderia ser considerada esposa. Por quê? Porque ela era um casamento monogâmico. Tranquilo? Então, eu acho que, em suma, foi o nosso resumão aqui para a gente não perder o nosso fio da meada. Belezinha? Espero que vocês aproveitem e a gente vai continuar assim e eu vou passar mais atividade para vocês. Até a próxima.